Bom, a gente vai falar de um assunto importante, o destaque semana passada e que continua tendo desdobramentos, né? Especialmente para o setor, para quem lida com a questão do meio ambiente, o avanço do desmatamento no Brasil. Com este avanço, a Noruega ameaçou, diz que pode reduzir e certamente irá reduzir pela metade já este ano os repasses ao Fundo Amazônia. Noruega, lembrando, principal financiadora deste fundo, tendo destinado 2 bilhões e 800 milhões de reais a projetos de combate ao desmatamento, regularização fundiária e gestão ambiental. E mais uma vez a gente conta com a participação do professor Pedro Luiz Cortes, aqui da ECA, para conversar com a gente sobre essa questão. Professor, bom dia. Bom dia, Roxane, bom dia, ouvintes. Professor, é um cenário preocupante, não é? Porque, inclusive, já teve aí uma distribuição de culpas. Sarney Filho diz que a culpa é da gestão passada, que fez com que aumentasse o desmatamento na Amazônia, que ele vai tentar reverter esse quadro. Lá na viagem à Noruega, o presidente Temer tentou discutir com autoridades para reverter esse cenário, que é muito ruim, ou seja, a gente estaria dando um passo atrás. E em país que aposta nesse trabalho, quer ver, assim como vários países no mundo, querem ter essa situação da Amazônia controlada, né? É uma ameaça que pode se tornar realidade. Efetivamente, mas o que eu vejo por parte da resposta do governo é muito mais fácil você colocar a culpa nos outros do que fazer uma proposição de como resolver o problema daqui para frente, né? Mas analisando os dados do INPE, né, do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, que ele desenvolve o projeto de monitoramento do desflorestamento na Amazônia, legal, o PRODES, e segundo as informações desse programa, a área desmatada vem crescendo a uma taxa superior a 20% nos últimos 2 anos. Então, o desmatamento ele vem progredindo de maneira acentuada. Se nós considerarmos os últimos 10 anos, a taxa média indica uma recuperação da Amazônia, mas essa taxa é pequena, na média dos 10 anos. E há grandes oscilações de um ano para o outro. E nos últimos 5 anos, o desmatamento tem prevalecido em relação à recuperação da floresta. Ou seja, a floresta está diminuindo de maneira mais acentuada. Né? E para tentar reverter essa situação, foi criado em 2008 o Fundo Amazônia, que ele tem como objetivo combater o desmatamento, né, incentivando a conservação e o uso sustentável das florestas no bioma Amazônia. E é interessante esse fundo porque ele foi uma maneira que o governo criou para facilitar a captação de recursos de governos estrangeiros e de empresas. Então esse fundo, ele tem em perspectiva também receber no futuro contribuição de instituições multilaterais, de ONGs e também de pessoas físicas. Atualmente ele recebe contribuição de governos estrangeiros, basicamente da Noruega e da Alemanha e também da Petrobras. E do ponto de vista oficial, ele não é um programa de governo, embora a gestão de recursos ela seja feita pelo BNDES e a presidência seja exercida pelo Ministério do Meio Ambiente. Então é uma alternativa que o governo criou em 2008 para a captação de recursos, né? E o governo norueguês, ele é o maior financiador desse Fundo Amazônia, segundo relatórios disponibilizados pela entidade. Há também doações, como eu falei, né, do governo alemão e da Petrobras, mas numa quantia bem inferior ao proporcionado aí pelo governo norueguês. Agora, professor, claro, antes da gente falar como é que o governo pode e deve tentar reverter essa situação, porque seria um prejuízo nesse trabalho, nessa busca de fundos para apoiar, por que aconteceu isso? Por que está crescendo em vez de diminuir? O que acontece já de maneira crônica é falta de fiscalização. Embora a gente consiga fazer... Esse é o problema central. Sem dúvida. Falta de fiscalização e de autuação das pessoas ou das empresas que promovem o desmatamento ilegal. O que acontece? A Amazônia ela tem uma série de problemas crônicos, né, em relação à questão fundiária, ocupação irregular de terras, conflitos e também desmatamento para a utilização da madeira, garimpo, pecuária, plantio. E não há, né, efetivamente, se a gente pegar nas últimas décadas, vontade política significativa para resolver esse problema. Por melhor que seja a intenção de um ou outro político ou de um ou outro governo, muitas vezes se esbarra em questões locais ou de
políticas de cada estado ou de cada município que acabam impedindo ou dificultando o desenvolvimento de soluções permanentes para esses problemas. Então são problemas que vão se perpetuando, né? Vão se reproduzindo aí constantemente, e aí tem uma questão importante. A gente consegue fazer um monitoramento por satélite até uma determinada resolução. Então, às vezes, o desmatamento, quando ele começa de maneira bem incipiente, ou dependendo de como ele é feito, há uma certa dificuldade em você fazer essa verificação por satélite. Então, há uma necessidade de você ter equipes de campo, né, ou então com sobrevoo, para verificar as situações mais detalhadamente, e aí promover uma autuação, enfim, prisão, né, Quer dizer, o satélite não resolve tudo, ele não é resolve parte tudo desse processo de acompanhamento, né? Sem dúvida. Importante, e muitas vezes ele já consegue detectar a partir do momento em que a agressão já está se estabelecendo de uma maneira mais significativa. Então ele não é uma solução definitiva para a falta de fiscalização em campo. Então falta recursos para a fiscalização e falta vontade política para que isso seja feito de uma maneira mais intensiva. E isso é algo que vem se perpetuando aí há muitos anos, né? Durante o governo militar, houve um incentivo muito grande à ocupação da Amazônia sem que essas questões fundiárias elas fossem consideradas, né, sem que a preservação fosse considerada. Então, se a gente verificar aí rapidamente, né, o que foi o projeto da Transamazônica, ele foi uma grande cicatriz aí na floresta, porque era um projeto desnecessário para a época, né, ele poderia ter sido feito de outras maneiras, não houve nenhuma preocupação preservacionista e criou uma via de acesso para extração de recursos naturais de maneira ilegal, para que o desmatamento aí ele se estabelecesse, né, ao longo das margens da rodovia. Esse é só um exemplo. Contra o discurso de que traria desenvolvimento para a região. Exatamente, e tudo mais, o que acabou não acontecendo. Então, né? Exatamente. Então, esses problemas que a gente enfrenta hoje são problemas que vêm se desenvolvendo há muitos anos, né? E quando eu falo que é muito fácil colocar a culpa no passado, porque na verdade todo mundo coloca a culpa no passado. Ninguém fala assim, olha, vamos aumentar a equipe de fiscalização, vamos colocar mais recursos, né? Enfim, não sinaliza para uma solução mais definitiva ou para uma tentativa de solução mais definitiva a respeito desse problema. Agora, vejo um lado positivo nisso. É importante que o Brasil, né, leve esses sustos, porque é um trabalho permanente. E o mundo está com os olhos voltados para a Amazônia. Todo mundo sabe disso. Sem dúvida. Então, não é uma coisa que começa hoje e termina amanhã. Tem que ser permanente. Fica uma situação... eu imagino que fica uma situação bastante desagradável para o governo Temer, né, sofrer esse tipo de pressão no exterior. Uma coisa é você sofrer esse tipo de pressão internamente, porque se a pressão interna fosse suficiente para resolver problemas, vários problemas já teriam sido resolvidos, né? Mas o governo, de maneira geral, acaba lidando com isso de uma maneira ou outra. Agora, inesperadamente, você chegar no exterior e receber esse tipo de cobrança, ou receber esse tipo de aviso, falar assim, olha, nós vamos reduzir os repasses para esse fundo. Ruim, né? É bem ruim. Então, isso faz com que o governo tenha que se mexer. De alguma maneira, vai ter que dar algum tipo de resposta para esse problema. Bom, para concluir, então, como você já disse pra gente, a base é aumentar a fiscalização. Esse é o coração do programa. Autuação e, obviamente, prover essas equipes com recursos para que elas possam efetivamente executar o seu trabalho. E com crise e sem crise, porque aí o discurso da crise econômica também, gastos aqui, corta gastos acolá. Mas se a gente for ver rapidamente, esse é um dos custos da corrupção. A corrupção, ela vai consumindo os recursos públicos, né? De onde deveriam estar sendo usados. Exatamente. Com prioridade. É isso mesmo. Professor Pedro Luiz Cortes, voltamos a nos conversar na sexta-feira. Obrigada, professor. Bom início de semana. Para todos nós. Obrigada.